Muito que bem, alunos, veremos na instrução de hoje noções de triangulação e, principalmente, muito importante, interseção avante, como encontrarmos as coordenadas do alvo que está em terreno inimigo. Nossos objetivos são determinar as coordenadas de um ponto a partir da triangulação e a partir da interseção avante, identificar como se usa a ficha top 5, que é justamente o que nós usamos para encontrar por triangulação e por interseção avante, e executar num outro momento, na parte prática, esses trabalhos de triangulação e, principalmente, interseção avante. Em nosso sumário, veremos a finalidade de cada um desses processos, depois a triangulação, que é o mais simples, menos utilizado, a interseção avante, que é muito importante, e a própria ficha top 5, que é o que nós usamos para confeccionar esse processo. Por fim, a validade, a compensação, que veremos o que é, e a precisão dos trabalhos. Na conclusão, você verá uma comparação entre esses dois processos, triangulação e interseção avante, para entendermos por que um é usado e o outro não. A finalidade da triangulação é nós levantarmos um ponto que esteja em um local que nós podemos ir até ele para fazer os trabalhos topográficos. Já a interseção avante é levantar um ponto que é em um local que a gente não pode ir. Qual local que a gente não pode ir? A gente não pode ir até o local do inimigo. Portanto, esse processo é extremamente útil e indispensável para que dos POs, como nós temos aqui o alfa e o bravo, nós possamos fazer leituras de ângulos internos para supor um terceiro ângulo e assim fazermos a ficha topo 5. Nesse processo chamado triangulação, é obrigatório que eu estacione nos 3 vértices do triângulo o meu GB, para eu medir os 3 ângulos internos deste triângulo. Revisando, eu estou em um local que eu quero encontrar a coordenada de outro. Esse processo chamado triangulação, eu preciso ir até cada um desses lugares. Ele é mais preciso que a interseção avante, porque ele permite fazer a soma desses ângulos internos e ver se as minhas leituras foram corretas, e ele permite também eu compensar os ângulos medidos, caso essa soma seja diferente de 180 graus ou 3200 milésimos. Para aumentar a precisão desse trabalho, nós buscamos utilizar um triângulo equilátero. Por convenção, nós chamamos esse lado, essa base de lado AB. Então, nós chamamos um ponto de A, outro ponto de B, e o ponto que a gente quer chegar, o vértice, é o papá. Para utilizarmos isso matematicamente e entendermos, isso nada mais é do que a lei dos senos, que diz que em um triângulo, a distância de AB sobre o seno do seu ângulo oposto é igual à distância de BP sobre o seno do seu ângulo oposto, que é igual à distância de AP sobre o seno do seu ângulo oposto. Com essas variações de distância, ou melhor, essas distâncias entre os pontos, eu consigo utilizar o seno ou o cosseno e encontro a variação em longitude e a variação em latitude, que são as minhas DE e DN. Eu consigo, então, traçar aqui o norte quadrícula, encontrar a DE ou a DN para todos os pontos. Assim, eu vou utilizar essas variações na ficha topo e vou compensá-las, ou nem uso na ficha topo, só com os cálculos. E vou compensá-la com a coordenada do ponto onde eu estou para encontrar, com essa variação, a coordenada do ponto onde eu quero chegar. É importante nós ressaltarmos que a validade da triangulação, a ideal, é com ângulos que estejam entre 500 e 2700, ou melhor, 500 e 2700 milésimos. E no mínimo que sejam entre 400 milésimos e 2800 milésimos. Por que essa validade? Por causa da precisão dos meus trabalhos. Nesse caso, na triangulação, eu posso fazer a compensação. Eu posso verificar se houve erro de fechamento. Eu somo os ângulos internos e vejo se a leitura que eu fiz está igual à soma dos ângulos internos. Isso você vai entender vendo a ficha top 5. Aguarde. Não pode exceder uma precisão de 1/500 quando o instrumento for o GB, e o erro de fechamento ele tem que ser no máximo mais 2 ou menos 2 milésimos. Para compensar, eu aplico a cada ângulo o valor de
com o sinal contrário para poder fazer a compensação. O erro de fechamento sobre 3. Veremos isso na ficha topo falando, porque a ficha fala. A precisão da semitriangulação, quando eu uso o GB, ela é de 1/500. O GB, nos ângulos horizontais, eu faço uma reiteração, que é pela própria ficha topo 1. Para os ângulos verticais, eu faço 2 medidas, que também é pela própria ficha topo 1. Para distâncias, eu faço a dupla trenada e a precisão aceita é 1/3000. E os cálculos, lembrem-se, quando eu falo de casas decimais, ou melhor, quando eu falo de milésimos, de ângulos, de graus, eu uso 5 casas decimais. Se eu falo de distância, eu uso 2 casas decimais. Para entendermos agora sim a ficha topo 5, que é o que fala de ambos, tanto triangulação quanto interseção avante, vamos entender quais as partes que a dividem. Nesta parte, eu coloco as coordenadas da base, que é o meu A, ou o do meu B, preciso de apenas um ponto aqui neste local. Coloco o lançamento desse AB, lançamento é o ângulo com nó de quadrícula até a direção entre A e B, e a distância entre esses 2 pontos. Abaixo eu coloco, aqui o registrador coloca a designação de cada um desses pontos e o ângulo interno deles. Se for uma triangulação, eu vou colocar esse ponto papá, porque eu vou até o local para medir. Se for uma interseção avante, eu não vou colocar. Coloco o sítio. Mais abaixo, se for triangulação, eu vou colocar o erro de triangulação. Se for triangulação ainda, eu vou poder fazer essa compensação sabendo o erro. Abaixo, eu vou calcular o lançamento de A para P, de alfa para papá, ou o lançamento de bravo para papá. Qualquer um dos dois que eu utilize. Por quê? Eu utilizo um ou outro. Agora, à direita, você fará os cálculos de seno e cosseno para que você encontre as variações em longitude e latitude e com essas variações de longitude e latitude você coloque na coordenada inicial. Assim você vai encontrar a coordenada final, que isso é o que toda topografia faz em todas as fichas. É isso que eu faço em todas. Uso seno, cosseno, faço um triângulo e encontro a variação do ponto que eu estou para o ponto que eu quero chegar. Coloco essa variação e encontro a coordenada do ponto que eu quero chegar. Ali embaixo, na parte de nivelamento trigonométrico, isso aqui é o que a gente aprendeu lá na instrução de nivelamento. O que a gente fazia com aqueles vários cálculos e 4 etapas, na verdade, é o que essa ficha está falando aqui. Vamos ver um pouco melhor a ficha mais detalhadamente, embora a triangulação não seja o mais importante, e sim interseção avante. Peço desculpas pela demora na triangulação, porque realmente o que importa mais para vocês é a interseção avante. Contudo, o que você viu na triangulação é útil para você já ter uma base agora para interseção avante. O que é interseção avante? Eu estou nos meus POs e estou enxergando o inimigo lá na frente. Eu quero descobrir a coordenada desse meu inimigo sem eu ter que ir caminhando lá para marcar com GPS. Então eu vou utilizar cálculos matemáticos para encontrar a coordenada de um ponto onde eu não posso ir até ele. É um processo de levantamento baseado na resolução de um triângulo. Eu meço 2 ângulos, sendo que o terceiro eu vou encontrar pela subtração da soma dos ângulos internos de um triângulo, que é 3800, por esses ângulos internos que eu somei. Ele é um processo comumente utilizado quando, por algum motivo, eu não posso ir até um desses vértices, na área de alvos, por exemplo. Ele é idêntico à triangulação. Que eu tenho o ponto P lá à frente. A diferença é que eu não consigo conferir se houve erro e não posso fazer essa compensação caso haja um erro mesmo que pequeno. Na ficha topo 5, que é a mesma da triangulação, devem ser cancelados então a parte lá que diz erro de triangulação e compensação, uma vez que eu não posso fazer essa compensação. Mas, mesmo assim, é o único método que eu posso utilizar para fazer esses cálculos e encontrar a coordenada num local que esteja o inimigo. Matematicamente, os cálculos também dependem de uma lei dos senos. São exatamente os mesmos cálculos, tudo igual à triangulação. Por isso que eu disse que a triangulação ela ia servir de base para a interseção avante. Eu pego a lei dos senos, encontro as variações, as distâncias entre os pontos, uso seno e cosseno para encontrar as variações em longitude e altitude, e essas variações eu vou compensar. Ou melhor, eu vou somar. É perigoso essa palavra compensar, né? Eu vou somar ou subtrair as coordenadas que eu estou para encontrar com essa variação a coordenada que eu estou visando. Antes de vermos o suprassumo da instrução,
É importantíssimo sabermos a validade dessa interseção avante. Está errado aqui, ó, não é triangulação, interseção avante, validade da interseção avante. Este ângulo que eu quero, ângulo oposto, o papá, ele tem que ser entre 400 milésimos e 2800, é o ideal. Mas que pelo menos, se não puder aquilo, que seja entre 150 milésimos e 2800 milésimos. Compensação não é possível fazer, porque eu não tenho como ir na área do inimigo para fazer a leitura do ângulo interno. Já a precisão é a mesma que a gente viu para triangulação. São para elementos de 1:500, como eu uso o GB. Para ângulos horizontais eu faço uma reiteração para garantir a precisão. Para os ângulos verticais eu faço 2 medidas do sítio, né? E para a distância eu faço, além da dupla treinada, utilizo uma precisão aceita de até 1/3000. Lembrando que os cálculos, se eu uso ângulos, milésimos ou graus, tem que ser 5 casas decimais. Mais uma vez este top 5, dessa vez entendendo o que eu estou fazendo. E vamos olhar aqui o esboço ao lado. Tem o esboço aqui ao lado também que a gente não falou da outra vez. Eu estou em um ponto e quero encontrar outro ponto que eu não posso ir até ele. Por exemplo, se ele for no inimigo. Aqui são as coordenadas do ponto. Tem o lançamento deste ponto para outro ponto auxiliar. Por exemplo, se eu tiver 2 POs, eu vou pegar o PO principal e vou utilizar o outro PO como ponto auxiliar. A distância entre esses 2 pontos, a designação de cada um dos pontos que eu estou utilizando no terreno, o ângulo interno de cada um deles, tudo isso que a gente já viu da outra vez. Qual que é a grande diferença agora? Esse papá, eu não vou encontrar ele medindo com o GB. Eu vou ter que pegar os 2 ângulos internos que eu consigo medir com a utilização do meu GB, que é o alfa e o bravo, esse Azinho, Bzinho, e vou subtrair esse valor de 3200. Vamos lá, 3200 menos 608 menos 1084, eu encontro o terceiro ângulo. Já que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 3200, eu vou subtrair os que eu já conheço e, pela diferença, encontrar o terceiro. O sítio de alfa para papá, eu meço com GB, tudo instrumento, tudo sinal também, eu tenho elas já. A distância, agora lá em cima, vou usar qual ponto? Ponto alfa. Então é esse lado da tabela. Distância entre A e B, já tenho, medi, caminhei. Multiplico pelo seno de Bzinho, que é o meu ângulo interno de B. Essa multiplicação é este valor, que eu vou dividir pelo seno de papá. Seno de papá, que eu já encontrei o papá aqui, lembrando que não é o papá em milésimos, é o papá em graus. Vou ter como resultado dessa divisão a minha distância entre alfa e papá. Essa distância eu vou multiplicar pelo seno do lançamento em graus de alfa para papá. De onde que saiu? Lá embaixo, olha lá. Eu vou pegar o meu lançamento de A para B, vou subtrair do ângulo interno de A e vou encontrar esse lançamento de A para P. Voltando para cá, tenho esse valor, faço o seno desse valor em graus, não em milésimos. Este valor vai ser a minha variação DE. Vou somar ou subtrair a coordenada eco de alfa e vou encontrar a coordenada eco de papá. Continuando, agora para encontrar November de papá, vou pegar mais uma vez uma distância, que dessa vez é A para papá, vou multiplicar pelo cosseno do lançamento em graus de A para papá. Esse valor vai ser a minha variação dN, que vou somar, no caso somar, a minha variação November de alfa, que é onde eu estou, onde eu inicio meus trabalhos, e vou encontrar November de papá. O que faltou? Faltou só o nivelamento trigonométrico. Utilizo o sítio do ponto que eu estou para o ponto que eu quero chegar, o papá. Pego este valor em graus, faço sua tangente, multiplico pela distância desse ponto que eu estou até o ponto que eu quero chegar, encontrar a coordenada, não tem como ir lá nos alvos. O resultado dessa multiplicação está neste valor aqui abaixo. Eu vou somá-lo à altura do instrumento, subtrair a altura do sinal, somar a correção C da esfericidade até se for necessário, se houver, e o resultado final será a minha variação de altitude. Esta variação de altitude eu irei somar ou subtrair a altitude do ponto onde eu estou e assim encontro a altitude do ponto que eu estou visando, do ponto nos alvos, na área de alvos, que eu quero saber as coordenadas. Por fim, não esqueça de preencher também o rodapé
da nossa ficha topográfica. Finalizando, vamos comparar cada um desses dois processos que a gente viu. A interseção avante, eu tenho um ângulo apenas calculado, e a triangulação, eu tenho que medir, eu meço os 3 ângulos. Na interseção avante, então, eu meço 2, eu meço o alfa e o bravo. E na triangulação, eu meço os 3. Na interseção, eu vou estacionar o meu GB em 2 pontos. E na triangulação, em 3 pontos. A precisão da interseção avante, obviamente, menor. Afinal, eu estacionei o meu GB apenas em 2 pontos. Eu fiz a leitura dos ângulos externos apenas em 2 pontos. E a triangulação vai ter uma precisão maior. A interseção avante, eu não consigo verificar se essa minha medição foi correta, porque eu não consigo fazer o cálculo de 3, 2 é 0, menos esses ângulos internos dos triângulos, para ver se vai dar 0. Não pode ter um erro de fechamento. Já na triangulação não pode. Se tiver um erro de fechamento, eu vou descobrir. E a compensação é a mesma coisa. Eu consigo compensar esse erro de fechamento na triangulação, porque eu descobri ele. Na interseção avante eu não posso. Contudo, a interseção avante é o mais importante, mais uma vez. Por quê? Porque eu tenho que encontrar a coordenada de um ponto que está em área inimiga. E não tem como ir até lá com o meu GB para medir ângulo interno, ou ir até lá com o meu GPS. Não, eu não tenho como ir até lá. Eu tenho que fazer essa interseção avante. Essa ficha é importante porque eu não tenho como usar o GPS no campo. Eu tenho que fazer interseção avante. Portanto, estude, dedique-se e principalmente pratique na instrução presencial essa ficha top 5.